Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores perecerá. Livro de Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. O salmista começa exaltando as alegrias da obediência a Deus e recusando-se a ouvir aqueles que duvidam do eterno Deus. Nossos amigos podem ter uma profunda influência sobre nós, frequentemente muito sutis. Se insistirmos na amizade com os que escarnecem de Deus, podemos vir a pecar, tornando-nos indiferente à vontade dele. Isso corresponde à zombaria. Você precisa saber se os seus amigos edificam a sua fé ou colocam ela em dúvida. Os verdadeiros amigos devem ajudar-nos a tomarmos mais íntimos de Deus e não afastar-se dele. Você pode aprender a seguir a Deus lendo e meditando a sua palavra. Deve separar um tempo para o estudo e perguntar a si mesmo o que é necessário para mudar, para que possa viver conforme a vontade de Deus, conhecer e pensar sobre a palavra. São os primeiros passos para aplicá-la em sua vida cotidiana. Se você quer seguir a Deus de modo mais íntimo, deverá conhecer aquilo que Ele diz em sua palavra. Por isso que é tão importante esse Salmo, capítulo 1, ele faz questão de declarar que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque a palavra de Deus é o que nos faz íntimos dele. A palavra de Deus é o que nos guia e é o alimento para a nossa alma. Quanto mais nós regozijarmos em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, mais frutíferos nós seremos. Por outro lado, quanto mais permitimos que aqueles que zombam de Deus afetem os nossos pensamentos e nossas atitudes, mais nós vamos se afastar de Deus. Ele é a nossa fonte de nutrição. Para testemunhar aos incrédulos, devemos ter tanto contatos com eles, mas não podemos imitar ou participar do seu contentamento com o pecado. Se você quer o desespero, fique junto aos pecadores e escarnecedores, mas se você deseja a bênção de Deus, faça amizade com aqueles que amam o Senhor, com aqueles que amam a palavra. Quando você ama a palavra, quando você medita nela de dia e de noite, o versículo aqui compara a gente como uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A frase tudo quanto fizer prosperará não significa que o justo será imune ao fracasso ou às dificuldades. Também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza e felicidade. Significa que, quando aplicamos a sabedoria de Deus à nossa vida, produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus em nós. Da mesma maneira que uma árvore absorve a água e os sais minerais e produz frutos deliciosos, nós também devemos absorver a palavra de Deus, a fim de termos atitudes que honrem ao Senhor. Para alcançarmos algo que valha a pena,
devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. É muito importante nós amar a palavra, meditar na palavra e viver a palavra dia após dia, para que possamos dar frutos e assim possamos alimentar aqueles que são famintos. E frutos bons, não frutos maus, mas frutos bons e frutos que produzam vida e não a morte. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor para conosco, que possamos amar a sua palavra, viver a sua palavra, para que então possamos frutificar, para que possamos dar bons frutos, que possa alimentar outros e convidá-los a se achegar mais a ti. Amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.